E aí galera, tudo bem com vocês? Como estão indo de carnaval? Esse carnaval já acabou, né? Eu tô gravando hoje, sexta-feira, dia 28 de fevereiro. E o carnaval já começou aqui em Salvador, na Bahia. Mas como o vídeo vai estar na próxima sexta, então acho que já acabou o carnaval. Então, como for de carnaval, coloca aí nos comentários, porque aqui realmente tá chovendo muito e acho que a previsão é de muita chuva. Vamos terminar hoje a nossa playlist aqui do livro Pensando Político, do Código é Forte. A gente vai ver aqui, é o capítulo mais estranho que tem, o último, né, o capítulo 13. É um capítulozinho estranho, o título do capítulo é Morte da Imortalidade. Uma pergunta, morte da imortalidade? 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, não, 11, 12, capítulo 12. Depois eu posso fácil. Morte da imortalidade. É isso aí, vamos ver aqui o que eu consigo extrair aqui, porque realmente eu admito que esse capítulo foi muito complicado, muito diferente do resto do livro. Bom, antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal. Se não está inscrito, se inscreva aí, cola no canal, dê like no vídeo agora, logo no começo. Comente, né, coloque comentários aí nesse e nos outros vídeos da playlist e compartilhe o vídeo. Além disso, você pode ser um membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos, você pode dar o valeu, gorjeta aqui pro canal, rapidinho aí, e você pode ser um apoiador do canal através do Apoia-se e ser um dos colaboradores do canal, e aí ajudar o canal a continuar crescendo. E dê uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir, disponível no Clube de Autores. Vai lá, clique no segundo link que está na descrição, depois dos textos, e vai lá e peça o seu. Então, vamos lá. Vamos ao texto aqui do Código é Forte, a morte da imortalidade. Eu entendi como ele está tratando nessa parte aqui do livro. Se você não acompanhou os últimos vídeos da playlist, tem aqui a quarta parte, chama Acerca do Irredutível. Aí o primeiro capítulo dessa parte foi a permanência do teológico político. Ele falou sobre como havia o vínculo na política, apesar da pretensão de racionalidade e tal, da modernidade, com o teológico, né, com o sagrado. Inclusive, tanto o Maquiavel quanto o Marx meio que exploram isso para tentar entender o funcionamento da política. Então, haveria algo de místico, sagrado na política, o que até aí dá para entender, por causa da importância da figura da liderança e tal. Mas, nesse Morte da Imortalidade, ele vai continuar nessa linha aqui, só que de um jeito diferente. Ele vai começar falando sobre o Victor Hugo, né, o autor do romantismo francês, e que ele vai dizer que o pensamento iluminista, né, o pensamento moderno iluminista, meio que vai negar aspectos místicos como a imortalidade da alma. Então, quando não há uma possibilidade de imortalidade, de permanência das pessoas, segundo ele aqui, há uma possibilidade também de desengajamento, né? Uma possibilidade das pessoas no nível político não se engajarem nas ideologias, né? nas ideologias que movem a história da política. Ele vai falar aqui da questão do Bonaparte, né? Que tinha junto dele, né, ao lado dele, muitas fiéis, muitas pessoas que seguiam ele, né, o líder. E aí
tem a questão da religião da humanidade, que é uma das outras pretensões também do iluminismo. Ele vai tratar aqui dos Miseráveis, né? Que é o livro do Victor Hugo, mais famoso pelo menos, em que os personagens eles estão fadados ao sofrimento sem sentido, justamente por causa desse esvaziamento da imortalidade. Se não há possibilidade de uma imortalidade, uma coisa que preserve aquilo que foi vivido, conquistado na vida, então não haveria tal. Bom, isso é só para começar a conversa, né? A crença não é destrutível em virtude de sua adesão ao invisível. A humanidade venerada pelos novos profetas, reduzida em si mesma, apartada do mundo de Deus. É uma humanidade vazia, um espectro. É interessante ele usar a ficção, especialmente a ficção romântica, né? Que é o romantismo como um movimento intelectual do século XIX, meio que resgata aspectos místicos, justamente, que foram deixados de lado pelo classicismo, que é o movimento intelectual logo anterior, influenciado diretamente pelo iluminismo. A imortalidade eis, pois, o resíduo do raciocínio, algo sobrevive para que responda. Eis aqui o conteúdo do silogismo. Quer dizer, então, pelo que deu para entender, se argumenta, né, nessa linha de pensamento, que a imortalidade seria algo necessário, não factualmente, mas como, já que não tem como provar, sejamos diretos disso aí, então, não tem como provar, evidenciar a imortalidade, mas tem como você imaginar a imortalidade como sendo algo que permite que as pessoas, ao atuarem, certo, em qualquer atividade, no caso aqui, atividade política e tal, possam pegar e ter o estímulo para a continuidade, estímulo da continuidade, já que tem a possibilidade dessa imortalidade. Ele vai trazer aqui Saint-Simon, que é um dos pais, de certo modo, do socialismo e da sociologia, e traz de volta o Tocqueville também. Capítulo consagrado ao individualismo. Tocqueville põe em evidência, ao comparar a sociedade aristocrática com a sociedade democrática, a transformação ocorrida tanto na concepção do tempo quanto na concepção do espaço coletivo. A sociedade aristocrática é tal, observa ele, que cada qual se achava nela situado. Ali é uma determinação da posição, classificado, preso a uma única e vasta rede de dependência. A aristocracia havia feito todos os cidadãos uma longa cadeia que ligava o camponês ao rei. Então havia um sentido, né? Aí, como é que ele vai dizer aqui? Em vista desse modelo, aparece a singularidade da democracia. A democracia como um regime, como um modo de gestão, um modo político, que desvincula as origens da possibilidade de ação dos indivíduos. Novas famílias saem incessantemente do nada, outras recaem no nada incessantemente, e todas as que permanecem mudam de fisionomia. A trama do tempo rompe-se a todo momento e o vestígio das gerações se apaga. Esquece-se daqueles que vos precederam e não se tem a mínima ideia sobre quem vos sucederá. Quer dizer, perdem-se os vínculos, né, de herança. Talvez aí essa questão dessa perda da imortalidade, já que haveria uma quebra das tradições, mais ou menos isso. Novamente, faz sentido esse raciocínio surgir a partir do movimento romântico do século XVIII, do século XIX, justamente que é um movimento de resgate, justamente, dos aspectos místicos das sociedades, né,
anteriores da sociedade, anterior ao iluminismo, ao movimento iluminista. Deixa eu ver aqui o que eu posso extrair mais aqui. Vou falar de religião novamente. Tinha um termo aqui, ele usa loucuras religiosas. Ele diz que Tocqueville acrescenta: não se deve, pois, espantar-se com que, no bojo de uma sociedade que apenas pensasse na terra, fosse encontrado um pequeno número de indivíduos que só quisessem olhar para o céu. Está falando justamente da sociedade feudal. Ficaria surpreso se, em um povo unicamente preocupado com o seu bem-estar, o misticismo não vier imediatamente a medrar. Então, se na sociedade nova, na sociedade moderna, né, pós-Revolução Francesa e tal, há uma centralização, né, do que mobiliza os indivíduos, ser o próprio indivíduo, então não ter nada de místico a que esperar. Tocqueville não teme avançar no julgamento da natureza humana. Não foi o homem quem deu a si mesmo o gosto pelo infinito e o amor pelo imortal. Seus instintos sublimes não nascem de um capricho da vontade. Tem seu fundamento imóvel em sua natureza. Estou falando de natureza humana aqui, né? Eles existem a despeito dos seus esforços. Bom, aí dá para entender que haveria uma resistência na mentalidade humana, de uma maneira geral, de que, apesar de você ter um ambiente, uma sociedade que renega, despreza o místico, né, o sagrado e tal, o indivíduo precisaria dessa conexão. Como no último episódio eu falei, puxa um pouco do que o Durkheim fala sobre a religiosidade, as formas elementares da vida religiosa, como sendo essa conexão do indivíduo com o sagrado, sendo o sagrado social. Então, se o social está abalado por causa de um discurso que desvincula as tradições, né, que destrói as tradições, então você acaba buscando outras coisas. Talvez dá para pensar numa conexão também com o que temos hoje, né, de muitas pessoas se prendendo a aspectos místicos, sagrados, religiosos, ou até mesmo mitificação de indivíduos, né, transformados em super indivíduos, pensando justamente nessas figuras na política, né, na tecnologia, os bilionários, né, como sendo figuras super-humanas, alguma coisa assim, como sendo alguém aqui a quem almejar, digamos assim. Então, de certo modo, haveria sempre esse desejo de estar além do cotidiano, né, além da sua individualidade, da sua mortalidade, né, da sua pequenez, da sua mediocridade como ser humano. E aí se busca referências em pessoas extraordinárias. Morte da imortalidade. Este é o título do fragmento Minima Moralia. Minima Moralia. Morte da imortalidade. E quem é esse aqui? Adorno. Então ele volta a falar de Adorno. Eu não tinha falado de Adorno antes. Não, Adorno não. Não, falou no começo do livro. A fórmula à primeira vista é convincente. Observemos que Adorno não a escreve com um ponto de interrogação. Ele assinala o acontecimento, a morte da imortalidade. O título aqui é com interrogação. Aqui está sem interrogação. Sem nos deter o seu argumento, menos seguro que a fórmula deixa sugerir, aceitemos provisoriamente a constatação que parece convir ao senso comum no nosso tempo. Morte da imortalidade, pois, todavia, o corolário não seria nada senão a morte. Bom, aí vai entrar totalmente nessas questões existenciais que levantam, né,
dá para entender por que ele pensa em relação à filosofia política essa não existência de uma possibilidade de imortalidade na vida das pessoas como sendo algo que é problemático, deixa um vazio, um déficit de desejo de continuar, digamos assim. Imortalidade parece pomposa à sua essência. Quem se fundamentar com sua própria experiência pode reconcebê-la, se exporia ao ridículo. Ele não diz imortais, não quer baldar uma suspeita. Volta falando da morte e da imortalidade. O jogo de palavras suscita a inquietação. Você vê que até hoje, de certo modo, as pessoas meio que, mesmo que via ciência, né, tal, meio que buscam essa ideia de uma imortalidade. Então, quando se fala, por exemplo, que no futuro vai se poder colocar toda a nossa mente, toda a nossa memória dentro de um computador, não deixa de ser um desejo de imortalidade. Ele volta a citar Maquiavel, que é mais antigo. Bom, como Napoleão Bonaparte era um leitor de Maquiavel, não faz sentido, né? Porque o Napoleão é um representante justamente dessa mística renovada no indivíduo especial, né? No indivíduo que, mesmo dentro do novo ambiente de individualismo da modernidade, pós-Revolução Francesa, se estabelece como não sendo imortal de fato, mas como sendo capaz de liderar e representar, de certo modo, a continuidade. Já que até hoje o cara vive nas memórias, né, da sociedade de maneira geral, todo mundo reconhece. Isso me lembra um pouco daquela fala daquele filme de Troia, né? O Aquiles, o menino vai chamar Aquiles para lutar com um cara gigante, e aí o menino fala: você vai lutar com aquele cara? Eu não teria coragem, né? Por isso que ninguém vai lembrar de você no futuro. Enquanto ele, né, que vai lutar e vai vencer, vai morrer em luta, vai se tornar imortal, no sentido que vai ser sempre lembrado. Veja, não é necessariamente isso que está aqui no texto, mas é o que ele suscita de questionamento sobre essa ideia de imortalidade. Ele volta a citar Marx, cita Balzac, né? Balzac já é um representante do realismo francês. Não apenas Balzac, uma referência privilegiada para Marx, particularmente na extraordinária pintura de Paris, na obra A Filha de alguma coisa de ouro. A Filha do ano dourado, acho que Filha do ano dourado. Mas também Tocqueville, Chateaubriand, Michelet, Quinet, são os autores que ele citou ao longo da obra. Atestam a mesma sensibilidade ao turbilhão. Lendo-os em especial, hesitamos em pôr em data recente no que se refere ao advento da sociedade de massa, na perda de sentido da duração e na ruína das obras ou das ideias às quais soube imprimir. Talvez a grande lição aqui que o Claude Lefort está trazendo para a filosofia política, dessa ideia de imortalidade, é que sem a permanência de ideias, né? Sem a permanência de noções que prendam as pessoas ao seu passado, fica muito difícil manter um discurso, né, de democracia e de liberdade, porque cada geração vai criando novas maneiras de entender a realidade, e aí aquilo que já foi conquistado é esquecido. Então talvez
é uma ponte bem para a crise que nós estamos passando atualmente, de retorno de ideias, né? De ideias que, para quem conhece a história, são fascistas, né? Tem um viés fascista, né? Nazista, de exclusão, né? de apartheid, de exploração extremo, de desqualificação de pessoas, né? de desprezo pelo diferente, né? Então são coisas que, se houvesse uma conexão com os pensamentos anteriores, né? Nessa coisa dessas ideias de pessoas serem imortais no sentido de sempre lembradas, talvez a gente estivesse passando por essa situação, né? Apesar de que muita gente lembra, né? Muita gente resgata isso o tempo todo. E a internet serve como um repositório também dessas coisas, apesar de ser um repositório das maluquices dos nazistas, que inclusive parece que tem recursos para fazer com que as coisas se propaguem mais fácil, né? Mais rápido. E os donos, né, de algumas das redes e plataformas parece que simpatizam com essas ideias também. Aí tudo, no fim das contas, acaba colaborando para essa manutenção desse presente constante. Então, não havendo memória, não havendo herança, não há imortalidade, no sentido de que não há o que permanecer. Então dá para tirar um pouco de lição desse capítulo. Eu sei que é um capítulo meio estranho em relação aos outros, e talvez por isso que ele deixou por último. Mas é isso, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, com essa temática meio diferente na playlist aqui do Poder é Forte, né, Pensando Político. Eu fiz o melhor que pude para trazer o conteúdo do livro para vocês. Deem o seu like aí para mostrar que valeu a pena, e façam comentários também, né? Coloquem aí questionamentos, né? Debatam aí, tragam essas questões não só para o canal, mas para a vida de vocês, e compartilhem também, né? Se não está inscrito, se inscreva no canal, né? Você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Terminando aqui, vou gravar um pouco aqui como é que está aqui a chuva aqui. Quer saber como é que está a chuva? Dia 28 de fevereiro de 2025, data de início do carnaval. Você vai ver como está chovendo. Bom, mas é para você ter que se tornar membro do canal para poder ver o vídeo dos bastidores. E deu o like especial que valeu. Você pode apoiar o canal através do Apoia-se, clicando aí no Apoia-se, que é o primeiro link que está na descrição. E o segundo link você vai lá para o Clube de Autores, onde você pode achar o meu mais novo livro, A Vingança de Vladimir. Meu último, mais recente, né? Ainda vai ter mais um, que é a terceira parte da Ginocracia, mas é meu romance mais recente, escrito já em formato de roteiro, né? Como está se vendo com filme. Valeu, até o próximo vídeo.